um Tá Linda podcast especial Mulheres que Conquistam. Março é o mês que todo o mundo se volta para a beleza e para a força das mulheres. E eu estou aqui com a honra e o privilégio de entrevistar duas maravilhosas cunhadas lindas, são parceiras e sócias em um empreendimento incrível na cidade de Londrina, que é a Farmapele Farmapet, Carla e Larissa. Sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada por terem aceitado estar conosco. Nosso programa visa inspirar mulheres e essa conquista de vocês com certeza vai inspirar todas as nossas seguidoras e todas vocês, mulheres que estão assistindo. Afinal de contas, é um mês dedicado a nos honrar. Todos os dias é dia de mulher, né? Só que a gente gasta esse tempo para dar foco, dar luz para aquilo que gera vida. Então, eu gostaria que vocês começassem se apresentando, falando um pouco cada uma da sua própria vida, como que vocês resolveram, montar esse negócio próprio. Então, pode começar, Larissa, fica à vontade. Então tá bom. Obrigada pelo convite. Imagina. E, então, falar um pouquinho sobre mim, né? Sim. Eu sou a Larissa, sou farmacêutica, tenho 28 anos. Não, 29, gente, tem 29, eu tô querendo me como é que fala? Ficar mais nova. Eu tenho 29 anos. Eu acho. E sou farmacêutica, né? Trabalhei na indústria, sou casada, tenho uma filha, tenho uma enteada, né, também. E, assim, a Farmapele foi um sonho, assim, que foi gerado por mim e pela Carla. Foi uma coisa bem intensa, bem longa. Uma gestação... Parceria. Digamos que foi uma gestação bem longa, de 2 anos. E a gente tá nessa parceria agora, né? E tem dado certo, né? Porque uma parceria ela não começa só quando a gente inaugura um negócio, mas quando você começa a sonhar, quando você começa a amadurecer isso tudo, é que você começa a sentir se a energia vai fluir, né? Então, tem dado certo. Foi algo muito que nos surpreendeu bastante, né? Porque a gente tá vivendo uma coisa assim que nem a gente imaginava, né? Então, eu vim da indústria, não trabalhava, fiquei um tempo sem trabalhar, né? E quando veio essa oportunidade de abrir a farmácia, de ter esse empreendimento, né? Foi algo que eu nunca tinha sonhado. Até falei, nossa, por que eu não fui para a área da manipulação antes? Porque é tão lindo. É tão, assim, mágico. Você vai no laboratório, você pode criar formulações, você tá curando pessoas, você tá ajudando uma autoestima, você tá fazendo coisas, assim, por alguém que, assim, tá precisando de você. E você tá ali, você está desenvolvendo, você está atendendo, você está aprovando, você está pagando um boleto, você está fazendo tudo. E você está envolvida num negócio num todo, sabe? Então, isso que foi bom de estar com a Farmapele, né? Com a Carla. E é isso. Eu falei um pouquinho de mim, falei um pouquinho já do... É incrível como a gente vê a paixão no olho dela, né? Sim. Parece que nasceu para fazer isso. Verdade. Maravilhoso, parabéns. Obrigada. E você, Carla? Obrigada pelo convite. Meu nome é Carla, eu tenho 36 anos, tenho 2 filhos, sou casada com o Takashi e eu vim do mercado financeiro. Trabalhei 11 anos no mercado financeiro e foi assim, estou administrando e o financeiro também, e a parceria surgiu assim, foi do coração mesmo. A Larissa é minha cunhada e desde quando nós nos conhecemos foi assim, a sintonia já bateu. Que incrível. Muito bom. Nos entendemos, sempre sentamos. É um casamento. É como um casamento.
tem alguma divergência, nós sentamos, resolvemos e continuamos, porque é uma relação madura, porque não tem essa de se esclarece, tudo se esclarece, senta e conversa. Por isso que é uma relação saudável, porque tem um diálogo, tem uma conversa, e assim, isso passa para os funcionários, passa em tudo. Então, é uma conversa que a gente tem, que a gente senta, se entende e dá certo. E graças a Deus. Você falando, eu já pensei justamente nos funcionários, porque eu conheço a Farmapele, já visitei, e é realmente uma sinfonia. Parece que vocês são as regentes e todo mundo se encaixa na forma com que vocês escolheram trabalhar. Essa parceria de vocês duas é visível. Sim. E motiva bastante. Sim. A gente enxergar excelência. Porque você acaba se permitindo guiar por tudo que é excelente. Exatamente. Quando a gente se encontra com qualquer coisa muito fora do, a gente já fica assim, ai meu Deus, a minha vida já tá tão, por que eu vou entrar numa coisa? E é isso que esse grande empreendimento de vocês tem, pelo menos me passado, inclusive você vai conhecer a Farmapele, viu? Maravilhoso. Todo mundo para conhecer. Não vai perder nada de lá, viu? Eu vou fazer muitas perguntas, tá? Porque vocês acham que eu chego ali, sento e fico ali só esperando vocês, né? Meu olho tá rodando ali, gente. Para começar, as funcionárias são lindíssimas, todas muito bem arrumadas. Porque eu acho que a área da saúde merece esse respeito. Exatamente. Por mais que vocês também trabalham com a parte ali, de manipulados para estética e beleza, mas é saúde, né? Você vai encontrar algo que te traga esse acalento no coração, né? E eu acho que toda a estrutura de vocês traz isso. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês primeiro, antes de chegar no fator, business, negócios. Como que foi porque todas vocês, as duas, saíram do mercado como empregadas. Exatamente. Como que foi para romper na família? Foi bem aceito? É algo novo? Um pós-pandemia, ou na verdade nem pós, pelo que eu sei, vocês tiveram toda uma construção meio que no finalzinho da pandemia, né? Como é que foi isso para vocês? Foi desafiador, assim, porque, assim, você tem que pensar com outra cabeça, assim, vamos dizer, né? Porque quando você é funcionário, você vê as coisas, você é um colaborador, você trabalha numa empresa, você vê com um ângulo, né? Você acaba não vendo por trás, sabe? Como é a logística da organização toda. Porque, assim, igual você falou, igual uma sinfonia mesmo. Você tá ali por trás fazendo todo o movimento para todo mundo poder estar ali, estar junto com você. Então, assim, não é só, por exemplo, eu estar ali fazendo um manipulado. Não, eu tenho que ver o fornecedor, eu tenho que conversar com alguém. Às vezes alguém tem algum problema um pouquinho mais íntimo, você tem que estar ali também para dar essa força. Você também tem que estar ali na hora de ter que negociar alguma coisa, a gente tem que estar junto, tem que estar conversando. Às vezes nos vem uma coisa, um imprevisto, a gente também tem que estar ali, né, na retaguarda para poder conseguir administrar. Então, são várias coisas que a gente tem que ir vendo ao longo do tempo que a gente teve que, se impor, até com a família mesmo. A gente tem que mostrar que a gente tem uma responsabilidade, né? Não que ninguém apoiasse, todo mundo apoia, mas é diferente quando você tá desse lado, assim, sabe? Quando você tem uma responsabilidade que não é só você executar o seu trabalho, mas, assim, a gente tem que executar o nosso trabalho, a gente tem que pensar que nós estamos levando saúde, beleza e bem-estar para as pessoas. Então, é muito sério. Então, quando a gente tá desse lado, não é uma responsabilidade só... eu vou cumprir horário, eu vou fazer isso. Até com as meninas lá, a gente tenta levar isso, porque é para elas verem o nosso lado também. Porque é todo um processo, né? A gente tem que
sempre sentar, eu e a Carla, todo dia a gente senta, conversa, sabe, a linha. Porque nós já estivemos dos dois lados. Já estivemos do lado funcionário, né? E agora estamos desse lado, então já temos uma ideia do que precisa, como que faz para motivar. Elas são muito, muito, muito assim, elas são bem comprometidas. E nós participamos, nós fizemos, nós duas juntas, o processo de seleção. Então, as pessoas, assim, nossas colaboradoras são escolhidas a dedo. Elas são assim, e assim, elas participam dessa sinfonia, sabe? Toca muito bem. Elas são, assim, nós estamos com um time muito, muito bom. Parece que essa palavra que você falou assim, não é só uma responsabilidade. Aí eu completei, né? Aí é uma missão. Exatamente. Porque pelo que vocês me passam, é essa paixão, a gente vê nas duas, e esse encaixe de propósitos, né? Por mais que vocês já se conheciam, já são da família, mas encontrar duas pessoas com o mesmo propósito, é tão difícil hoje em dia, não é? É difícil. E esse respeito que vocês têm entre vocês que passa para os funcionários. Mas me diz, por que farmácia de manipulação? Porque, o que aconteceu? Porque você é farmacêutica. Também. Porque foi uma junção de coisas. Nós estávamos no meio da pandemia e eu estava em casa, né, cuidando da minha filha, e a Tayara, e a Carla também, né? E, assim, no meio da pandemia, a gente descobriu que ficar em casa não era pra gente, entendeu? Não esse é tão legal assim. Assim, admiro quem gosta, assim, mas não é pra mim, né? E a Carla também viu que não era pra ela. E aí foi meio que impulsionado, comecei comigo, porque eu queria voltar a trabalhar de qualquer forma, só que eu tava no meio da pandemia, tinha uma criança que ainda era muito pequenininha, um bebê. E aí eu comecei a ver o que eu ia fazer. Aí eu fui ver curso de cosmeto, fazer coisa em casa, fiz umas experiências lá, eu vi que não era aquilo ainda, e comecei a ver que o mercado farmacêutico tinha, assim, uma vez falaram assim pra mim, olha, Larissa, se tem um mercado que não quebra, mesmo em crise, é o mercado farmacêutico. E com a pandemia, a manipulação deu um boom. Ela já estava forte, só que você viu que ela deu uma ascensão, assim, ela cresceu mais, sabe? Assim, eu acho que é um nicho que a gente podia entrar. Investir. E aí eu conversei com ela, porque eu sei a parte técnica, né? A parte de execução, né? Até então, né? Eu achava que eu ia ficar lá dentro do laboratório. Achava, coitada. Nem fico lá. eu entro um dia ou outro, né? Pra ficar lá só um pouquinho. E aí a gente foi amadurecendo, foi pesquisando, foi vendo... Pesquisando franquias. As franquias, porque até então a gente queria abrir uma do zero. E aí a gente viu que a franquia ia ser melhor, porque pelo conhecimento que eu tenho, de indústria, é totalmente diferente da manipulação, né? E a Carla, com o conhecimento do financeiro, agrega para mim pra gente poder administrar tudo, né? Porque você não consegue, você sendo uma só, são muitas coisas para administrar dentro da farmácia. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí, eu fico com ela junto comigo, me deu mais segurança para eu poder encarar, né? Até porque foram 2 anos, né? Nesse processo todo. Entre burocracia de obra, de alvará, de treinamentos, que nós tivemos, assim, um treinamento em Recife com as colaboradoras. E então, assim, nasceu, mas há 2 anos, assim, tem sido amadurecido, treinamento, várias coisas. Aí você chega lá, tá tudo bonitinho, mas tem um histórico atrás, tem um processo. Então, foi tudo muito bem pensado, calculado. E tá aí, né? Sim, e vocês, de início, quando decidiram montar essa empresa, escolheram
né, essa franquia, a Farmapele, e iniciaram esse projeto. Vocês, em algum momento, agora a pergunta é como mulher, vocês temeram? Ai, olha, várias vezes. Sempre. Várias vezes eu olhava e falava assim, Larissa, por que você foi se meter nisso daí? Eu falava assim, Os desafios. Eu olhava pra Carla e falava assim, Carla, pelo amor de Deus. Eu falava assim, será que a gente... Porque a gente também se põe assim, se coloca numa maneira que às vezes a gente não acredita, né? A gente não bota uma fé, vamos falar assim. A gente não bota uma fé na gente, assim, Mas sabe? aí tem a parceria. Só que aí uma fala assim, não, eu não tenho dúvida, não. Aí você tá assim, tá na dúvida também, mas fala assim, não, mas vai dar certo. Vai dar certo. Não, já deu. Uma parceria. Já deu. Já dá uma encorajada na outra. Fala assim, não, para com isso. Você não vai... Não, isso não vai derrubar. Fala assim, filha... Isso. Vocês são bem diferentes de personalidade? Sim. Somos. Porque eu acho que então dá certo. Porque a hora que uma tá mais assim, a outra não vai enxergar o mesmo problema, né? Até você dá vontade de chegar a dar um tapinha assim, porque eu filha, acorda. É bem que delícia. Isso. É bem isso. Uma conhece a outra, então já sabe, olha, tá desmotivada? Não, vai dar certo, vamos. Isso daqui é só um problema, não é se tem problema, tem solução, né? Meu sogro começa, ele sempre fala assim, você tá viva, então você vai sempre ter problema. Que bom. Assim, você não vai ter problema quando você morrer. Ele fala assim, então tá bom. A motivação raiz é isso. É raiz. Então, se manda problema que a gente resolve. Maravilhoso. Não temos medo, resolvemos. Se tem problema para resolver, ótimo. Vamos resolver. E então, pelo jeito, vocês têm também bastante apoio da família. Muito. Nossa, temos sempre... uma rede de apoio, assim, ajuda com as crianças, buscar na escola, ficam para as reuniões que nós... Às vezes estendemos o horário, fica até mais tarde. Nós somos mães, temos a casa, temos filhos. Então, essa rede de apoio só ficou fortalecida, né? E é engraçado até que esses dias atrás eu parei assim pra Carla e falei assim... Eu sentei assim, ó. Desse jeito na mesa, eu falei assim, Carla... Será que é só minha vida que é esses corre? Porque é muito corre pra fazer. Se não é aqui, é na minha casa. Se é a criança que não quer ir pra escola. Eu marco o compromisso às 8. Eu tenho que desmarcar porque a criança não quis chegar no horário na escola. E é uma coisa. E assim, mas dá certo, sabe? Dá certo. Dá. Super certo. Tem os corre, né? Os perrengues. Mas a gente passa apertado. Sim. Mas é legal, porque ajuda a amadurecer. Tem igual esse tempo de construção, de alvará, de tudo. De obra. Assim, ajudou a amadurecer muita coisa. Que bom que demorou tanto tempo, porque a gente amadureceu tanta coisa... Que, assim, nem eu imaginava que eu não tava, assim, lá atrás, há 2 anos, eu não tava tão preparada, assim. Até como mulher, assim, dizendo assim, eu no feminino, Larissa, no feminino, eu digo que eu não estava preparada emocionalmente para algumas coisas que acontecem. E hoje a gente tem muita maturidade com relação a isso, sabe? Sabe bater ali e falar assim, não, pode vir que esses corre, esses perrengues a gente aguenta. Vem quente que eu tô fervendo. Que assim, Deus sempre em primeiro lugar. Nós colocamos, conversamos e entregamos para Deus e está acontecendo pela vontade dele. Quando nós fazemos lá nossas reuniões, tudo, é sempre nítido. Todas nós lá temos independente de religião, todas nós temos fé e temos um Deus que ajuda, está nas mãos dele, sempre, sempre. Por isso que a gente não tem dúvida, nós não temos dúvidas, nenhuma. É tudo para ele. Isso é confortante, porque o segmento de vocês, né, que lida com saúde... Querendo ou não, por mais que a medicina está extremamente evoluída, que tem os remédios e tem as coisas, mas seja qual for o problema, a gente vai com a fé no remédio, mas com a fé que Deus vai permitir a cura, nem que for através do remédio mesmo. Exatamente. Né? Então, ouvir isso de vocês é muito confortante para nós como clientes, como público final. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês.
Do nada, nós temos 2 mulheres que estão montando um negócio. E eu vou fazer uma pergunta que eu sempre quis saber, porque eu nunca entrei no mundo, sabe, externo. Existe algum tipo de... Vocês sentiram algum tipo de discriminação? Já teve algum momento em que vocês sentiram que só por serem mulheres teriam que fazer de um jeito diferente, ou não estava adequado, ou existiu alguma barreira, ou o mundo está mais aberto, vocês encontraram mais apoio, mais mulheres? Como foi? Eu já tive, assim, nós 2, inclusive, já tivemos várias vezes. Assim, porque a gente, como nós temos crianças pequenas, então as crianças às vezes ficam doentes. E uma vez, simultaneamente, a criança dela e a minha ficou... as 2 crianças, e nós tínhamos uma reunião. A sintonia de vocês passou. E nós tínhamos uma reunião, assim, não era era um treinamento, assim, informal, mas era uma reuniãozinha, assim. E eu falei pra Carla, vamos... Eu falei assim, Carla, vamos desmarcar, o que a gente faz? Essas crianças com febrão, assim. Vamos levar as crianças. A solução foi levar as crianças. As crianças foram na reunião junto. Eu tava com uma camisa branca. A minha camisa manchou inteirinha. Ela ficou mais tranquila, porque a dela era mais velha. Então, a mais velha consegue se comportar um pouquinho melhor, né? Sim, a minha é menorzinha. Sacizinho, tava bagunçando lá. E, além de tudo, sujou a minha roupa inteira de geleia. Olha... E aí eu sentava lá na mesa, ouvia um pouquinho, voltava. E eu fiz um malabares lá. Aí num dia alguém falou assim pra gente: porque não foi profissional da parte de vocês ter levado a criança? Sendo que... E eu falei assim, mas eu não tinha com quem deixar a minha criança. Eu ia fazer o quê? Eu vou levar sim. Eu falei assim, a empresa é nossa. Eu falei assim, a gente precisa fazer, então a gente vai levar. Até esses dias também falaram... não é bom levar, não é bom deixar aqui. Eu falei assim, olha... Se precisar, nós vamos levar. Se precisar, eu vou deixar. Isso não compromete. Não compromete o desempenho. Porque a qualidade, nenhum. Até bom, porque a criança vê você trabalhando, vê o exemplo, sabe? E justamente essa cena que eu estou, né, visualizando, a gente... Tudo bem, né? A gente não é contra a evolução, né, da espécie, mas tem que ter hora que parece que está retrocedendo. Mas, porque a gente cresceu vendo os pais fazendo, a mãe fazendo, a execução das coisas e querendo se inteirar. E é engraçado, porque muitas vezes a gente se pega como mulher numa sinuca de bico, porque ao mesmo tempo que eles falam assim, seus filhos não podem ficar nas telas. Exatamente. Não, porque mãe desnaturada não sei o quê. Não pode, mas também não pode levar pro trabalho. Eu falei, gente do céu. E se você for num contexto, se um pai faz isso e leva a criança no trabalho... Nossa, super pai. Nossa, é um super pai. Gente, paizão. Nossa, sujou que bonitinho. Ela sujou sua roupa. Ai, que lindo. Não, sabe? Então... São essas coisas que a gente tem visto. Mas isso em vocês despertou o quê? Olha... Em mim, sempre tem uma saída. E, assim, levar nossas crianças ou dar esse jeito, sempre dá para ver que dá. Você leva, você consegue. E a criança, ela tem esse exemplo, sabe? Porque, assim, antes eu era eu julgava. Nossa, essa criança tudo assim... Agora, não dá mais para julgar. Você não sabe o que a outra pessoa está passando. Igual a Larissa, a Yara estava com febre. E ela não tinha com quem deixar. Não é para deixar em casa, nem... Ela levou para o compromisso. Nós honramos o compromisso e eu estava lá. Nós estávamos lá, honramos com o compromisso. Sempre falam que não foi profissional, mas assim, honramos o compromisso e foi feito o que era para ser feito. Isso que é importante. Isso acho que gera mais força, você fica mais resiliente com as críticas. Porque eu penso que você fala assim, na próxima eu vou trazer de novo. E dá certo. Dá certo. E dá certo. Sempre dá certo. Aprende a ter um jogo de cintura até, porque vão vir comentários
desagradáveis, sempre vai ter. Ainda mais porque a gente não evoluiu ainda, né? O ser humano ainda não evoluiu, tá sempre evoluindo, né? E assim, e a sociedade ainda é muito machista com relação a muitos fatores. Então, tem isso, e assim, por nós sermos mais novas às vezes, mas, né, o pessoal às vezes também discriminam, sabe? Falam algumas coisas que não são legais. E assim, tudo bem, é sua opinião. Ok, parabéns. Eu tô seguindo, não ouço mais, não sabe? Atrapalha. Não me atrapalha. Pelo contrário, não deixa influenciar, só fortalece. Não somos influenciados pelos negativos. Somos motivados, na verdade. E me conta aqui, então, como que foi a escolha dessa marca, dessa franquia, Farmapele, Farmapet. E como eu sei que ela não é daqui, da região. Conta um pouco pra gente como que foi essa descoberta. Então, a gente tava nessa procura como a gente ia formatar, né, a farmácia. E aí a gente viu que não dava dava, mas a gente não tava assim com tudo para fazer uma farmácia do zero. E aí a gente falou assim, nossa, vamos procurar uma franquia, né? E aí nós tivemos algumas opções de melhores franquias e a Farmapele tava como a melhor franquia, né? Há uns 15 anos ela vem recebendo a premiação do franchise, então, de melhor franquia. Ela iniciou a pesagem computadorizada, né? Que mais? E aí, e além de tudo, o layout foi assim, porque quando eu vi o layout, eu falei assim, nossa, que lindo, gostei. E eu particularmente, Larissa, falando, eu amo azul. Tudo pra mim no meu... Tudo acontece tem azul. Tudo que é significativo pra mim tem uma coisa, tem azul. É incrível. A Yara, a primeira cor que ela aprendeu a falar foi azul. A sala da escola dela era azul. Não sei o que é azul. Simbolismo. Muito entendi. Azul. E quando eu era pequena, eu falava que minha cor preferida era azul. Eram umas coisas assim. E aí, quando eu vi a Farmapele, eu falei assim, nossa, meio que casou assim por causa da cor. E aí a gente viu, foi pesquisar, daí tava eu e a Carla na sala, a gente tava vendo, a gente gostou do layout, foi ver, eles têm todo um suporte técnico, uma excelência, as pesagens, as premiações, né? Então, assim, e além da estrutura e o suporte que, assim, é impagável, sabe? Eu acho que você pagar uma franquia, você paga uma franquia, você traz uma franquia, por quê? Porque você quer ter um suporte. Você acredita. E a Farmapele deu um suporte, assim, maravilhoso, assim, graças a Deus, né? A gente teve, assim, uma boa escolha. E quando eu falo dela, assim, a gente vê que, assim, foi a melhor escolha. A gente conversa com os fornecedores, a gente... fala com alguma pessoa que conhece a Farmapele, que tem algum representante, e sempre fala, olha, parabéns, porque é a melhor franquia de manipulação, é a melhor farmácia de manipulação do Brasil mesmo, porque o suporte que eles dão, a tecnologia das nossas bases, tem a indústria também, então é tudo com muito estudo. A Luísa, ela preza, que é a CEO, né, geral da Farmapele, ela preza muito pelos estudos, pela excelência na qualidade dos processos. Assim, é uma mulher incrível. E, assim, isso respinga em tudo, sabe? Então, assim, respinga nos produtos, respinga lá na unidade dela, porque ela tem a farmácia lá no Recife, e nos franqueados, porque você vê que todo é uma sinfonia, e expande, sabe? Tá no Brasil inteiro. Então, consegue sentir. É, assim, uma coisa que a gente foi pra lá, e quando nós fomos pra lá, a gente falou assim, nossa, fizemos a coisa certa, sabe? Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Ela é assim, a Farmapele, ela tem mais de 30 anos. Então, não é qualquer... Não tá ali faz pouco tempo. Farmácia de manipulação há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos.
E então, você vê que tem um respaldo, é conceituada. E, assim, nos apaixonamos. Eu me lembro que quando eu cheguei na farmácia a primeira vez, a Carla tinha mandado uma mensagem: eu quero maquiar, porque eu e minha cunhada vamos abrir uma farmácia de manipulação. Só isso ela escreveu. Então eu entrei, eu falei assim, nossa, parece que é grande. Aí começaram a abrir as portas. Eu fui entrando e falei assim, meu Deus do céu, será que eu tô no céu? Tudo branco e azul assim, ó. É maravilhoso. É lindo, é incrível, é aconchegante, é maravilhoso. E eu queria entender um ponto, porque é assim, gente. Ao mesmo tempo que eu consigo ser incrivelmente inteligente, eu consigo ser incrivelmente... E eu nunca parei para pensar que pet tinha remédio manipulado. Quando vocês me falarem em Farmapet, eu falei assim... Aí eu falei, gente, que genial. Eu pensei, com certeza faz todo sentido. Sim. Como que funciona? Porque para mim, é que eu não tenho pet também, né? Então tá explicado um pouco. Mas eu sei o quanto, né? A gente tem muitos amigos próximos que têm. E o quanto ter um pet é significativo. E eu queria entender mais como que funciona essa parte. Sim, esse mercado ele tá crescendo bastante. E tem todo um cuidado, tem cuidados que você faz, desde o pequeno porte ao grande porte. E é tudo com a mesma excelência, tudo computadorizado, tudo é um cuidado, assim, que você vai além, sabe? É um manipulado, é aquele ali próprio para o seu pet, não é um produto que serve geral para todos, é um manipulado, igual nós estávamos conversando esses dias, que o manipulado, ele é pessoal, ele vai tratar o que você precisa. Não é um geral. Ele vai, assim, e dá resultado. Pro pet, que é legal, porque, assim, você tem que ter o peso do animal, né? Então, assim, você tem que ter o peso, o tamanho dele, dependendo. E aí, você faz o manipulado. E aí, o que é legal? Por exemplo, um cachorro, às vezes um gatinho, eles têm dificuldade, às vezes, de tomar um medicamento. Então, assim, você não vai... Às vezes, uma cápsula não vai funcionar para ele. O que vai funcionar? Um biscoito... Aí você faz um biscoitinho para ele, para pôr junto com a ração, vira um petisco. Tem os gatinhos, dá para fazer a pastoral. Não fica estressado, eles vão com prazer. Você cuida com bem-estar, com prazer. Exatamente. Sem estresse. Você saber que o seu animalzinho não está sofrendo. Sem estresse pro dono, exatamente. Porque já está sofrendo ali, de repente, com a patologia, né? E aí ter, né, que não conseguir nem ser tratado. Exato. É inacreditável. Assim, é incrível essas, né, da patinha, coloca na patinha para ele lamber. Ele lambe. Coloca assim, o remedinho na coloca patinha. Assim, tudo no sabor que o seu bichinho precisa, sabe? Então, assim, ele gosta de churrasco, coloca um sabor churrasco. Ele gosta de um mais doce, então coloca um sabor mais docinho. Então, assim, tudo para ele poder... assim, administrar, para você poder administrar aquele medicamento da melhor forma possível para ele, para não ter esse estresse, para você não ter esse estresse, porque assim, a gente sabe que é difícil. A Carla tem também, eu também tenho cachorro em casa, e a gente sabe que quando precisa, é realmente assim, muito complicado. Então, quando faz esses tipos de formulações específicas, acaba sendo mais fácil, sabe, a administração. E o resultado sempre é eficaz, assim, sabe? O resultado é muito bom. Gente, é assim... É incrível o quanto, como eu já comentei com vocês, quando a gente vê algo sendo criado com excelência, com propósito, porque isso traz segurança. Esse é o propósito do nosso grupo, inclusive, né? Para você que não sabe, que está chegando aqui agora... O Talinda Podcast, ele representa um público específico que são mulheres. Estamos nas redes sociais, nós falamos sobre saúde, beleza, bem-estar e cirurgia plástica. E são temas que você não pode, de forma nenhuma, ficar numa hipótese. Ou tem que ser certeza, sério, de segurança,
ou não, porque quando se trata da sua saúde, né? Sempre. Então você precisa desses alinhamentos. Já chegamos no nosso fim do nosso... Olha isso! Você acredita que é tão simples? Quando a gente vai falar assim, 1 hora, mas quem vai fazer assim? Tem conversa. Mas isso é tão bom porque as portas estão abertas. Ai, que bom. A gente precisa de vocês aqui novamente. Eu gostaria de oferecer para vocês, qualquer uma das duas que quiserem, ou as duas, que quiser falar com o público, fala direto com eles, convidem para visitar a farmácia, conhecer as instalações. Eu sei que lá, que eu tomei um suco, um sachê que tinha um gosto de suco maravilhoso. Eu me sentia assim, sabe, colágeno de 15 anos? Imediatamente. Eu falei, nossa, que maravilhoso. E eu tenho que voltar lá para provar o de uva e já fazer uma compra. Claro, porque precisamos. Esperamos você. Fique à vontade, fala com o público, convide ele para eles estarem lá. Então, vou convidar vocês para estar conosco lá na Avenida Bandeirantes, 783, na Farmapele. E vocês não vão se arrepender. Lá nós temos um serviço totalmente completo, voltado para a sua saúde, beleza e bem-estar. Então, venha conhecer o nosso Mundo Azul e você vai se apaixonar, tenho certeza. Somos nós. Eu gostaria de agradecer você, Thalita, por ter nos convidado. Sempre uma pessoa muito querida. Assim, respeitamos muito você, o seu trabalho, que é de excelência também. Muito obrigada, amor. Vai ser um prazer receber você lá. As meninas também, se precisarem de manipulado, qualquer coisa, qualquer dúvida, passa lá para conhecer, vocês. Pode contar, sempre. Maravilhoso. É bem em frente ao hospital bem próximo ao hospital do Evangélico. Ao lado da Uralcinha. Muito fácil de encontrar. Não tem Tem estacionamento. Tem estacionamento exclusivo. Gente, pelo amor de Deus, tem aqui em Londrina, quem tem... né? Já temos. Será um prazer receber. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. Deus abençoe. Estaremos juntos. Eu quero viver para ver toda a glória de Deus na vida de vocês. Amém. Recebo. Eu quero agradecer também a Carmen Steffens, que me veste hoje com esse vestido maravilhoso. Você, mulher que gosta de moda, gosta de ver o seu estilo numa peça de roupa, visite a Carmen Steffens no Catuai Shopping e seja você, essa linda, maravilhosa, na sua melhor versão. Até a próxima. Tchau, tchau.